Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem. Eu sou o professor Ítalo Vetor de Física e hoje nós faremos alguns comentários sobre a prova de Física realizada no Enem deste ano de 2022. Vamos lá comigo? Olha só, antes de iniciar, eu gosto muito de mostrar para vocês as áreas da Física, porque é de crucial importância quando eu falar de cinemática, mecânica, que você entenda, né, o que é isso. Então eu sempre coloco esse coração, né, ao longo aí da nossa história, a gente tem acompanhado, eu sempre faço esse mapinha com vocês aqui no Goiás Bem no Enem. Primeira área dessa linda é a mecânica, que a gente vê normalmente na primeira série, e estuda o movimento dos corpos, né? Estuda o movimento, as causas e como esse corpo vai se comportar, né, quando está em movimento. A termologia estuda a energia térmica, estuda calor, temperatura. Temos a ondulatória, que vai estudar a parte de ondas, juntamente com o som, e a óptica, que estuda a luz. Eletromagnetismo, que estuda a energia elétrica, a eletricidade, o magnetismo e física moderna. Então, tá aí para você as áreas da física que a gente vê aqui no ensino médio. Vamos falar agora sobre, né, o exame, o Enem 2022. Em 2022, a prova de Ciências da Natureza, né, houveram 16 questões de física, né? Tem algumas pessoas que gostam de falar 17 porque tem uma de química, né, que pode ser contextualizada, né? Ambas são de Ciências da Natureza. Na minha avaliação foram 16 de física pura. Duas foram intertextuais, uma com geografia, aquela dos trópicos, e uma com biologia, quando falava das ametropias, aquela que falava dos cones. Eu vou até mostrar ela aqui para vocês. Então, olha só. No eixo temático mecânica, que estuda movimento, nós tivemos 7 questões, termologia 2 questões, ondulatório 1 questão, óptica 2 questões e eletromagnetismo 5 questões, né? Olha só, entre 2010 e 2021, a recorrência histórica foi o seguinte: mecânica em primeiro lugar, eletromagnetismo em segundo, ondulatório em terceiro, termologia quarto e óptica o quinto, né? Então, a gente vê que os temas que são mais recorrentes, eles ocorreram em maior proporção, né? Tanto mecânica, que era o primeiro, continuou sendo o tema mais recorrente, e eletromagnetismo também continuou sendo o segundo tema mais recorrente. Então, né, para a gente contextualizar historicamente. Bom, a gente fez aqui um mapinha de cada questão. Então, ó, usando como referência a prova azul, está aqui o gabarito oficial, que já está disponível. Mas só para vocês verem aquilo que foi mais recorrente. Para que você que esteja se preparando, né, para o ano que vem, você está na primeira, na segunda série, o GoBem está aqui, porque o estudo para o ano que vem começa agora, né, baseado nesse exame de agora. Então veja, os temas mais recorrentes. Então, ó, uma questão de mecânica que falava da parte de potência, e nós falamos sobre isso nos aulões do GoBem. Eletromagnetismo, né, falando de campo magnético. Eletrodinâmica, leis de Ohm e geradores, que a gente fez aqui uma sequência de aulas com vocês falando de eletrodinâmica, porque isso tem uma grande incidência, né? A parte de lançamentos, forças, impulso e colisões, óptica, a parte de luz, né? Mecânica, energia mecânica e forças, termologia, calorimetria, calor sensível, termologia contextualizada com eletromagnetismo, foi uma das questões difíceis, né? Eletromagnetismo, a parte de receptores, mecânica, a parte de leis de Newton, gravitação, eletromagnetismo, mais uma vez, eletrodinâmica, leis de Ohm, óptica, ametropias, mecânica, na parte de velocidade e ondas, fenômenos ondulatórios. Nós classificamos, de acordo com a taxonomia de Bloom, galera, as questões em fáceis, médias e difíceis, né? Então, na nossa visão, eu vou mostrar para vocês agorinha, tivemos 9 questões mais medianas, tivemos 3 questões mais difíceis e 4 mais fáceis. Só para mostrar aqui para vocês, olha só. De acordo com a taxonomia de Bloom, a gente consegue filtrar essas questões. Questões que são pontuais são aquelas que têm um enunciado, né? E o texto, né? A alternativa, ela é pontual. É uma palavra, uma frase apenas. Já a de análise, você tem as alternativas, não tem elemento externo, não tem gráfico, figura e tabela, mas as alternativas, elas são mais extensas, tem 2 períodos. Já a de síntese, você tem elemento externo e tem
alternativas pontuais. E a de avaliação, a global, você tem elemento externo e avaliação. Então, em linhas gerais, normalmente aqui estão os fáceis, médios fáceis, médias difíceis, né? E as difíceis. Então, 4 questões nível fácil, 103, 123, 130 e 135, claro, levando em consideração a prova da cor azul, né? A prova azul. E 9 questões de nível médio, né? Além de 3 questões de nível difícil, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês os extremos. Vamos trabalhar as fáceis e as mais difíceis para a gente dar aquela revisada. É muito importante, mais uma vez, destacar que o Enem não é a quantidade de acertos que importa. Claro que quanto mais acertos, melhor. Mas por conta da TRI é importante ter a coerência pedagógica. Então, esses níveis fáceis, esses itens que são mais fáceis, a gente identifica para você ficar ligado e ensina, né? Tanto aqui quanto nos aulões, para você ter aquela ciência, como que eu vou identificar um item fácil e alavancar a minha nota, tá? Olha só, essa questão aqui, ó, do centro de massa, de colocar as forças, né? Como ela ocupa a página toda, não deu para colocar assim num tamanho maior, né? Que senão cortaria a questão. Mas pela carinha delas, vocês vão lembrar. Essa questão, ela é uma questão de síntese. Por quê? Porque a gente tem um elemento externo e as alternativas são de análise, não são pontuais. A resposta dessa questão é a letra E. Por quê, professor? Porque o peso sempre vai ter que vir aplicado no centro de gravidade, que coincide com o centro de massa. A normal, sempre no ponto de aplicação. Essa força, ele fala que tem que ser sempre paralela. E o atrito contrário ao escorregamento. Uma questão média, fácil, bem tranquila. Na questão 130, mais uma questão de acordo com a prova azul, né? Olha só, pontual por quê? Não tem elemento externo, as alternativas são pontuais. Apresentar daltonismo. É isso e pronto, né? Não tem contextualização. Apresentar daltonismo por causa disso, tá vendo? E a resposta correta aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Eu coloquei uma representação no nosso olho e a gente tem esses bastonetes que medem o quê? A luminosidade. Então, um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá enxergar bem em ambientes mal iluminados, porque com pouca luminosidade ele consegue amplificar isso, né? Melhorar a visão, tá bom? E a última que a gente considerou fácil aqui no GoBem é essa daqui, que ela tem um elemento externo e, portanto, ela é de síntese, né? Por quê? Porque as alternativas são pontuais, olha só. E a resposta é refração, ok? Então, essas foram as questões mais fáceis, as 4 questões mais fáceis. Vamos agora para as 3 mais difíceis. Essa daqui, que falava, né, sobre lançamentos, uma questão difícil, sabe por quê? Veja bem, primeiro você tem que considerar um lançamento horizontal para achar a velocidade de saída da água. Achando essa velocidade, coloca na vertical e então vai achar essa velocidade. Uma questão de dificuldade grande, na minha opinião. Olha só, é uma questão de análise. Por que análise, sendo que aqui é curtinho? Porque você tem que fazer uma análise, toda vez que você tem que fazer continhas, é análise, né? Então, o resultado que obtiveram foi a resposta 2,25 metros. Esse é o gabarito dessa questão, tá bom? Essa 112, na minha opinião, a mais difícil da prova desse ano, né, do exame desse ano. Por quê? Porque ela está mal escrita. Aqui, quando fala movimento circular uniforme, dá margem para o estudante pensar uma outra linha de raciocínio e que não é também um movimento circular, uma vez que está sendo acelerado pela gravidade. Aqui teria que ser apenas um movimento circular. É porque ele queria falar que é uma força centrípeta, né? Então, o que você tem que fazer? Conservação da energia mecânica. A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Se você focalizar aqui, você vai ver energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica aqui no ponto B. Então, você tem que fazer isso para achar a velocidade aqui embaixo. E então, aqui tem uma tração puxando para cima, um peso puxando para baixo. E aí, além de calcular essa tração em função do peso, que vai dar 3 vezes, você ainda tem que colocar a margem de segurança que ele falou aqui dos 25%. Uma questão difícil, tá bom? Uma questão de análise operacional. E
uma questão global também difícil. Por que global? Porque a gente tem um elemento externo e as alternativas de análise. Essa questão você tem que calcular a potência térmica, potência é o calor sobre o tempo, para então fazer a potência elétrica e achar, né, uma corrente aí de 30 amperes, tá bom? Então, mas no geral, nosso comentário. Em relação ao ano anterior, foi uma prova de um nível de dificuldade um pouco maior, mas dentro daquilo que a gente vem trabalhando aqui no Goiás Bem no Enem, né, nos aulões que a gente tem feito. Eu acredito piamente na capacidade de vocês e acredito, né, que vocês vão conseguir, saindo esse resultado, realizar os sonhos de vocês, e a nossa torcida aqui no GoBem é para isso, para que você consiga realizar os seus sonhos, para que você consiga ingressar numa faculdade, no curso que você deseja, tá bom? Bom, havendo dúvidas, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. É um prazer poder contribuir com vocês e por hoje é só, pessoal. Assim finalizamos a nossa aulinha de Física aqui no Goiás Bem no Enem. Muito obrigado e boa sorte!